Hoje a igreja faz festa à Assunção de Nossa Senhora. Maria é elevada ao céu de corpo e alma. Desde os primórdios, a igreja prega esta verdade. E devido a inúmeras situações históricas, a igreja confirma esta verdade no dogma, da Assunção de Nossa Senhora. E por que então que isso acontece? Primeira coisa que nós devemos entender, que a igreja, ela como mãe, sempre acolheu seus filhos, em todas as situações. Segundo a realidade e a teologia do Concílio Vaticano II, que renova toda a estrutura da igreja, Maria é considerada como um modelo de mãe e modelo de igreja. Entender então, dentro desta renovação, do concílio, nós temos aí aquela realidade pela qual a humanidade passou, que foi as guerras e sobretudo a Segunda Guerra Mundial. E quando o dogma da Assunção de Nossa Senhora é colocado como verdade de fé, é num contexto pós-guerra. O Papa Pio XII, em 1950, ele então institui esse dogma. E por quê? Só para entendermos então, quando a igreja, na sua sabedoria, ela então coloca esta realidade. Porque naquele contexto, e sobretudo hoje, nós estamos celebrando o encerramento da família, muitos pais foram mortos na guerra. E os corpos foram deixados, por conta da situação, não teve um enterro como é costume fazer. Muitos pais voltaram para casa mutilados por conta da guerra. E aí a gente está fazendo menção direto ao corpo, o corpo humano. Muitas crianças mutiladas, famílias totalmente destruídas. E como que a igreja então dá uma resposta em como mãe, enquanto aquela que acolhe, enquanto aquela que cuida? Por meio então desta grande verdade de fé que é a Assunção de Nossa Senhora. Por quê? Porque ali se valoriza o corpo. Se nós pegarmos então Nossa Senhora, aquela que gerou Jesus Cristo, o autor de toda a vida, e alimentou, cuidou, a igreja então se torna em Maria essa grande mãe, que na Eucaristia alimenta os seus filhos, no pão e no vinho, e cuida dos seus filhos em todas as situações. E nós não podemos esquecer então desta realidade, humana e divina da igreja. É humana porque é constituída por nós, homens, que temos as nossas limitações, as nossas dificuldades, mas é guiada pelo Espírito Santo de Deus, que nunca abandonou a sua igreja. E Maria concebe pela ação do Espírito Santo. E Maria então se torna a igreja que também é conduzida pela ação do Espírito Santo. Então, para valorizar e cuidar e dar uma palavra de conforto, para aquele momento histórico, o Papa então institui o dogma da Assunção de Nossa Senhora, para valorizar então essa questão do corpo. E aí, como nós ouvimos na segunda leitura de hoje, que Jesus, então, nele todos nós seremos ressuscitados. Primeiro, vai dizer aqueles que estão próximos, e depois todos aqueles que vão aderindo a isso. E isso só é possível, quando se vive uma realidade de fé, de comunidade, e que é a igreja. E a igreja então ela oferece todos os elementos. Hoje já não se pensa mais assim, mas já houve um tempo na vida da igreja que dizia que fora da igreja não há salvação. Lógico que com o tempo, a reflexão teológica, os acontecimentos históricos, vai, através do Espírito Santo, mostrando os caminhos de salvação. Hoje já não se diz mais isso, mas a igreja é um meio pelo qual conduz os seus fiéis à salvação, ou seja, à vida eterna. E Maria, então, elevada ao céu de corpo e alma, pelos anjos de Deus,
não é? Mostra para nós então que nós, enquanto filhos, também temos essa possibilidade. E a igreja também sempre diz, se no Cristo nós fomos batizados, se com Ele nós morrermos e permanecemos, com Ele nós também haveremos de ressuscitar. Eis que volto para o Pai, preparar um lugar para todos vós, para que onde eu esteja, esteja também vocês comigo. E o caminho para Deus é o próprio Cristo, gerado no seio de Maria. Por isso então Maria é concebida, não é? Ela não tem a marca do pecado. Ela não deixou se manchar pelo pecado. E por isso ela é elevada então de corpo e alma para junto de Deus. E é bonito no salmo que nós ouvimos hoje, não é? Que vai dizer então que é com grande alegria, diz o salmista, que ela então se ingressa no palácio real e se encontra à direita do Pai. À vossa direita se encontra a rainha, bela e formosa, porque cumpriu aqui a vontade de Deus por meio do seu sim. E dentro desse contexto, amados irmãos, então, que nós estamos celebrando, veja que Maria é considerada a igreja, mãe da igreja, modelo de igreja, é aquela que sai em missão, conforme o evangelho que nós ouvimos hoje, né? E a igreja é toda missionária. Hoje nós celebramos, né, aí a vida dos religiosos enquanto vocação. E por graça também hoje celebramos os 7 anos, né, de vida sacerdotal aqui do nosso irmão Padre José Maria, que com certeza nesses 7 anos, enquanto sacerdote, também se coloca a missão. E qual que é a missão da igreja? Vamos pegar Maria. O que Maria faz? Quando ela concebe pela ação do Espírito Santo, ela se coloca a serviço. Ela vai até a sua prima Isabel. E aquela pessoa que se enche de Deus, no ministério sacerdotal, no ministério laical, não importa qual a vocação, a condição, aquele que se enche de Deus só pode levar Deus a outras pessoas. E Maria, cheia de Deus, vai até a sua prima, a serviço, levando Deus na sua missão. Essa semana nós refletimos, né, sobre a Semana da Família, e o nosso tema específico da nossa paróquia é a missão da igreja, a missão da família, né? Começamos no domingo com a missão do pai, falando da missão do filho, da missão da mãe e da missão de todos nós, que é a igreja. Veja que a graça de Deus é tamanha, né, que coloca tudo no mesmo nível, né, no sentido da missão. Colocamos a missão sacerdotal da vida do padre, da vida religiosa, a missão da igreja, a missão da família, tudo, não é, num contexto onde a graça de Deus abrange-se a todos. Ninguém fica de fora, né? E a igreja chama todos para essa missão. É a missão de todos nós batizados, não é? É a missão de cada um de nós. Então, se nós juntarmos todos esses elementos, né, que nós encontramos hoje, nós vemos o poder da igreja. E aí, pegando essa figura tão especial para nós, que é Maria Santíssima, que aparece na primeira leitura, um grande sinal que se apresenta no céu, que apresenta a totalidade, e vai dizer que a força do mal não tem poder. Vai dizer que ela varre uma porcentagem, uma parcela, mas o bem ainda prevalece. E se Maria é considerada modelo de igreja, é a igreja de Deus, que vai dizer ali na primeira leitura que foi perseguida, porque queriam matar o seu filho. A igreja é perseguida de todas as formas, a família é perseguida, os missionários são perseguidos, mas o mal não prevalece, porque Deus está com cada um de nós, na missão de cada um e na vocação de cada um. Não é? Tudo isso para mostrar a realeza do Filho amado de Jesus Cristo. Assim termina a primeira leitura. Muito longe de que muito diz que o livro do Apocalipse é a destruição, é o fim dos tempos. Na verdade, se nós entendermos no seu contexto, vai renovar então a esperança de uma igreja renovada, de uma igreja para todos, cuja missão está nas mãos de cada um de nós, que temos o dever e o compromisso de sustentar essa igreja por meio do nosso testemunho, por meio da nossa oração,
por meio do nosso serviço. A igreja, então, ela é toda missionária, assim como Maria, a primeira missionária do Pai. Sim, faça-se em mim a sua vontade. O próprio Cristo, não é? Tudo para cumprir a vontade do Pai, a vontade daquele que me enviou. Essa também, amados irmãos e irmãs, tem que ser a nossa vontade. Cumprir a vontade de Deus. E assim um dia também ser contado na glória do céu. Não é? Assim como Jesus, elevado para junto de Deus, diz a primeira leitura já do livro do Apocalipse, Maria, que é elevada à graça de Deus, nós também esperamos ser elevados à graça de Deus, por meio da fé que nós professamos e do testemunho que nós damos. Não é? Hoje, sem medo de errar, não é? Eu digo com convicção, se tudo que hoje eu sei da vida de Deus, da vida da igreja, foi a igreja que me ensinou. A Sagrada Escritura, o magistério, a tradição, né, a pregação, as orações, aí que eu aprendi. E por isso que essa igreja é fundada pelo próprio Cristo. Não é? Aí muitos dizem, mas Deus que fala do reino e aí os homens fizeram a igreja. Não é um absurdo pensar dessa forma. É um absurdo, porque Deus quis sim a sua igreja. E que ela fosse, né, santa e imaculada. E para isso então, ela oferece todos os elementos para que nós podemos então, ou possamos nos purificar. Para também, né, sermos agraciados de estar um dia junto de Deus. Então, dentro dessa missão da família, tendo como exemplo aí a missão de José, a missão de Maria, a missão do Cristo, a missão da igreja, que é a mesma. Padre, mas os tempos mudaram, mas os valores são os mesmos, não muda. Jesus Cristo, ontem, hoje e sempre. Não podemos perder isso de vista. Não é? E hoje, louvando a Deus pela missão sacerdotal do nosso querido Padre José Maria, não é? Que isso seja claro também na vida do Senhor, que com certeza é. Não é? Aquela missão que se iniciou lá e que se estende para sempre. E isso depende então do serviço, do trabalho, não é? De cada um de nós. E aí encerrando, amados irmãos, né, este momento, é entender isso então, que a igreja, ela então se assemelha, não é? E como modelo de mãe, de mulher, a Maria. Que não experimentando o pecado, sendo imaculada, né, no sentido de aceitar tudo isso e guardar no coração e fazer o reino de Deus acontecer, deixa para nós também esse legado dessa missão. Não é? Então que a sua assunção seja para nós motivo de esperança, motivo de alegria, para que nós também possamos um dia estarmos todos juntos na morada eterna. Que o Senhor nos ajude, que o Espírito Santo ilumine a cada um de nós, a vida dos nossos pastores, dos nossos governantes, e juntos, na oração, na perseverança, possamos fazer com que o reino de Deus aconteça aqui e agora no nosso meio. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.